Olá, queridos. Eu vou fazer mais uma aula para vocês hoje sobre sujeito e predicado. É a aula 10 da apostila de vocês. Para ser mais exata, está na página 28 da frente 1, tá? Sujeito e predicado. Essa primeira parte é uma parte bem conceitual, para a gente definir mesmo o que é sujeito, predicado, como identificar o sujeito, a posição dele dentro da frase, o fato de a posição dele, por exemplo, alterar a ordem da minha oração e eu ter uma ordem direta, uma ordem indireta. Então, é essa parte assim bem conceitual antes da gente chegar na classificação do sujeito. A gente está saindo de uma parte bem marcante para vocês, que é a parte da morfologia, né? A gente revisou todas as classes gramaticais e em seguida trabalhamos na estrutura e a formação das palavras, então agora a gente entra em análise sintática, talvez um dos conteúdos mais complexos de gramática, ao mesmo tempo um conteúdo bem apaixonante, porque à medida que a gente passa a compreender as funções que cada uma das palavras exercem dentro, né, dentro da minha oração, a gente começa a perceber que o conteúdo é um conteúdo bastante tranquilo, tá? Então, a primeira relação de como definir de verdade o que é sujeito, o que é predicado. Então, o sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo, e, por consequência, o predicado é o termo que contém o verbo e vai informar algo sobre o meu sujeito. A gente diz que o sujeito é o detentor de toda a informação contida no predicado, né? É sobre quem se fala, e o meu predicado é exatamente aquilo que se fala sobre o sujeito. Então, eu tenho aqui o mesmo exemplo, só fazendo a divisão do que é o sujeito e do que é o predicado, né? As praias estão cada vez mais desertas. Quem é que estão, né? Cada vez mais desertas as praias. Então, é o meu sujeito. E na de baixo, tudo aquilo que resta, a partir do momento em que eu identifico a presença do sujeito, aquilo que resta passa a ser o meu predicado, né? O verbo, ele sempre vai pertencer ao predicado. E o verbo é a minha chave de resposta para boa parte dos termos sintáticos, né? Dos complementos verbais, dos adjuntos adverbiais, a própria relação do predicativo, né? Do meu sujeito e o sujeito em questão. A gente diz, inclusive, que o verbo é o cara que vai mostrar para a gente quem é o sujeito. Ele denuncia o sujeito da frase, porque o verbo é aquele que concorda em número e pessoa com o sujeito. Então, o sujeito pluralizado, o meu verbo também estará pluralizado, né? Estabelecendo concordância. Então, como identificar o sujeito? Primeiro, a gente vai identificar o verbo, justamente por conta disso que a professora falou, de que o verbo denuncia o sujeito da minha frase. Então, à medida que eu identifico o sujeito, aqui ele vem destacado, negritado para a gente, e a gente vai em seguida perguntar ao verbo quem é que e que é que. Quem é que dizem alguma coisa? Os magos do sul. Então, os magos do sul dizem que os corvos são passageiros do terror. Eu tenho toda uma inversão com um sujeito, por exemplo, centralizado, né? No meio do meu predicado. Tá vendo que o meu sujeito, ele não pode se separar, ele estará sempre juntinho. Por outro lado, o meu predicado, ele pode. É como se eu estivesse intercalando, tá vendo? Essa minha oração. Eu abri o predicado e inseri o meu sujeito bem no meio, ó, ele está centralizado. Mas o meu verbo é uma forma bastante tranquila de identificar, independente da minha oração, né? Se ela é pequena, se ela é mais longa, se ela é uma análise de poema, se ela é uma frase simples. Então, fica bem fácil para a gente identificar a partir da presença desse cara aqui, tá? Do verbo da minha oração. A disposição do sujeito, a posição dele, tá? Então, na ordem direta. O que é uma ordem direta? A ordem direta é a ordem praticada na língua portuguesa como uma ordem cujo sujeito será a primeira coisa que eu tenho na minha oração. Então, eu tenho o sujeito e, em seguida, o predicado, iniciando pelo verbo. Essa minha ordem direta, ela mantém a clareza da informação. Ela é um período mais simples
para ser identificado e de mais fácil interpretação, porque eu consigo identificar o sujeito de primeira. Então, na ordem direta, o sujeito aparece antes do predicado. A disposição dele é anteposta ao verbo, tá vendo? Antes do meu verbo. A minha ordem é inversa a partir do momento em que o sujeito aparece depois do predicado. Na verdade, a ideia de ordem inversa é você inverter mesmo, trocar a posição dos termos, saindo daquela identificação de que primeiro tem o sujeito, em seguida o verbo e a predicação. À medida que você muda a posição dos termos ali dentro e o meu sujeito sai dessa posição inicial, a gente já tem uma ordem inversa. Pode ser chamado de ordem inversa, pode ser chamado de ordem invertida, e ele pode ser chamado ainda de hipérbato. Hipérbato é uma figura de linguagem, assim como a gente tem a metáfora, a metonímia, e nessa ideia de hipérbato é o termo sintático fora da sua ordem direta, fora dessa sua posição inicial. O nosso hino, por exemplo, nacional, ele é todinho produzido em hipérbato. Isso quer dizer que a gente não vai ter o sujeito como sendo a primeira referência do meu termo, né? Eu estou deslocando os termos dentro dele. Então, eu posso ter um sujeito no meio do predicado. Isso daqui também é uma ordem invertida, tá vendo? Meu sujeito não tá aqui, então uma ordem inversa. Eu tenho o predicado, o sujeito no meio e o restinho do predicado lá no outro lado. Então, ele está disposto de uma forma diferente, mas a ordem da minha oração, ou ela é direta ou ela é indireta, tá? Então, sempre que o sujeito não for a primeira coisa da minha frase, eu já tenho uma ordem inversa, uma ordem indireta ou o hipérbato, como a gente conversou, tá? O que é um sujeito oracional? Esses exemplos que a gente viu aqui são os sujeitos com o termo na sua forma original, digamos assim, é um substantivo. O sujeito quase sempre, né? Ele vai ser exercido por um substantivo ou uma palavra substantivada, pela importância que o sujeito tem dentro da minha oração. Mas eu posso ter esse sujeito em forma de oração. O que isso significa, Dai? Isso significa que uma oração todinha vai exercer o papel de sujeito. Quando é que isso acontece? Quando a gente tem, por exemplo, uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Todas as orações subordinadas substantivas, elas vão exercer funções sintáticas, ou de objeto direto, ou de objeto indireto, de complemento nominal, de aposto, de predicativo, e uma delas é a subjetiva, que vai exercer a função de sujeito da minha oração. Quando que isso acontece? Quando esse que aqui é uma conjunção integrante. Como que eu sei que ele é uma conjunção integrante? Porque ele pode ser substituído pelo isto. É preciso isto. Isso aqui, ó, ele tem função equivalente a uma função de substantivo. Como nesse meu primeiro termo aqui, ó, é preciso, que é a minha oração principal, não tem sujeito, o sujeito obrigatoriamente estará dentro dessa segunda oração, que é a minha oração subordinada. Então, que saibamos a verdade não é o que, não é o saibamos, não é o a verdade. Tudo isso daqui, ó, está exercendo a função de sujeito da minha frase, tá? Esse meu sujeito, ele também pode ser um sujeito pronominal. O que é um sujeito pronominal? Observa esse que aqui, ó, e vocês vão perceber que esse que, ele tem um papel diferente deste que aqui. Esse que aqui na subordinada substantiva, a prof disse que poderia ser substituído pelo isto. É preciso isto. Este que aqui, ele não é uma conjunção integrante, ele é um pronome relativo. O que isso significa? Que este que aqui, ele tem valor de o qual, a qual, pelo qual, por qual. Esse cara aqui, ele não tem o papel só de ligar a oração. Ele liga a oração e substitui um termo para evitar a repetição dele. Quando eu encontrei a garota que estava perdida, eu tenho duas orações. Eu tenho um verbo aqui e eu tenho um verbo aqui. Eu é o sujeito, tá vendo? Desse primeiro verbo.
quem é o sujeito deste estava? Lembrando que o verbo, ele concorda em número e pessoa com o sujeito. Então, não é o eu de novo, tá vendo? Eu encontrei a garota. A garota estava perdida. Esse que aqui está vindo no lugar da garota, mas não é esse garota aqui. É o garota da segunda aparição, que estaria nesta segunda oração. Então, esse quezinho aqui sozinho, ó, só ele exerce a função sintática de sujeito. O que isso significa, Dai? Significa que eu posso pegar esse as crianças aqui e destacar. Eu posso pegar esse que saibamos a verdade aqui e destacar. E eu posso pegar só esse quezinho aqui, ó, e dizer para vocês que esses três termos ou expressões destacadas exercem a mesma função sintática. E que função sintática é essa? De sujeito. E a alternativa estaria verdadeira. Aqui é um sujeito em forma de pronome relativo, que à medida em que ele substitui um termo, ele acaba exercendo a função sintática desse termo que ele substitui, e o mesmo vale para essa oração aqui. Essa oração inteirinha exerce a função de sujeito desta oração aqui, tá? Então, são formas diferentes. Algumas informações importantes sobre o processo de formação do sujeito, do princípio mesmo dele. Primeiro, não se separa sujeito e predicado com vírgula. Isso daqui é uma construção de pontuação, né? Aqui eu botei uma oração, um período bem grande para vocês observarem como o sujeito se perde às vezes e por isso que a gente tende a colocar uma vírgula onde não existe. Por exemplo, a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda informou que o dia e o horário da audiência ainda não estão confirmados. Quem é o verbo disso daqui? O verbo primeiro, da primeira oração, o informou. Então, eu vou destacar ele e vou perguntar, quem é que informou? A assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda. Tá vendo que isso aqui é sujeito? Onde é que eu tenho um erro de pontuação? Aqui, nessa vírgula. Essa vírgula aqui, ó, não pode existir, tá vendo? Por quê? Porque ela está separando este sujeito aqui, ó, do meu verbo, que é o verbo informar. Então, isto daqui não pode existir. A gente elimina essa vírgula, porque ela está justamente fazendo isso, né? Separando o sujeito e o predicado. Qual é a segunda referência sobre o sujeito? Que o sujeito não pode vir antecedido por preposição. Isso daqui dificilmente vai acontecer quando a gente tem uma ordem direta, por exemplo. A gente não tem o hábito de iniciar uma oração com preposição. Esse tipo de erro a gente não costuma cometer. Quando é que a gente comete esse erro? Quando o meu sujeito ele aparece no meio, quando ele aparece como segunda ou terceira palavra, quando a gente desloca esse sujeito, enfim, quando a gente tem, por exemplo, ordens que não sejam diretas. Quem é o sujeito dessa minha oração? De novo, eu vou identificar o verbo. Eu tenho, antes dos relógios existirem, tínhamos tempo. Hoje, temos relógios. Então, eu tenho uma oração aqui e eu tenho uma oração aqui. São duas, tá vendo? O sujeito do verbo ter somos nós. Quem é o sujeito do verbo existir? Relógios. E aí, onde é que está o problema dessa oração? Por que ela tem um desvio com relação à gramática normativa? Porque eu tenho a frase antes dos relógios existirem. Relógios é o sujeito do verbo existir. Isso daqui, ó, é um processo de combinação, de contração, aliás, porque para combinar não teria aglutinado, né? Então, é uma contração. O que eu tenho aqui? Eu tenho a preposição de mais o artigo os. Isso daqui é uma coisa que é bastante comum na língua portuguesa, a gente contrair esses dois termos e juntar preposições e artigos. O que eu faço? À medida que eu junto isso daqui, a preposição e artigo viram uma preposição, tá vendo? Isso aqui virou uma preposição por intermediação desse processo de contração. Isso vai fazer com que este meu relógio, que é o sujeito, seja antecedido por preposição. Mas eu tenho que a regra indica que o sujeito não pode vir antecedido. Como é que eu faço para corrigir isso daqui, prof?
simplesmente volto ao formato original. Quer fazer o quê? Tirar esse processo de contração. Então, para eu acertar essa frase, eu deveria ter: antes de os relógios existirem, tínhamos tempo. Eu tiro esse processo de contração e aí olha como é que vai ficar agora. Ao invés do meu sujeito vir antecedido pela preposição, ele virá antecedido pelo artigo. E aí eu não tenho mais esse desvio da gramática normativa, tá? Quem tem o hábito da leitura vai perceber que esse processo aqui, ó, de não combinar a preposição e o artigo, quando o que sucede esse artigo for o sujeito da minha frase, vocês vão perceber que ele vai aparecer desta forma aqui, tá? Separadinha. Quando não for o sujeito, vocês vão ver que a gente vai usar isso daqui. Por exemplo, se eu tivesse que eu gosto dos relógios, não tem problema nenhum esse processo de combinação, tá? Então, essa primeira parte é bem tranquilinha. E eu escolhi para vocês o exercício do tetra, o primeiro exercício, só para a gente ver um pouquinho e trabalhar essa relação. Eu vou baixar aqui, porque eu não consegui salvar, e abrir aqui para vocês acompanharem a prof no exercício de vocês. Isso aqui é uma questão da UFSC, então, de 2011, adaptada, em que ela tem aqui como destaque a traseira, né, de um caminhão escrito: o teu orgulho a terra cobre. Tá vendo que não tem pontuação, a ordem da frase pode ser que esteja invertida, porque justamente a ideia é você não entender, né, não interpretar aqui a oração. Há, de repente, uma certa ambiguidade, né, porque a gente não consegue identificar o que a frase realmente gostaria de dizer. Então, ele fala assim, ó: o texto, como aparece acima, tudo em maiúsculo, sem qualquer sinal de pontuação, apresenta a diferentes leitores duas interpretações. Por isso, a ideia da ambiguidade. A primeira, de que um dia o interlocutor, a quem o texto é dirigido, estará morto e enterrado, e de nada valerá seu orgulho que será coberto pela terra. Então, a minha interpretação ficaria de que o teu orgulho cobre a terra, de tão grande que ele é. Na segunda interpretação, eu tenho que o orgulho do interlocutor é tão grande, essa daqui, aliás, é tão grande que cobre o planeta Terra, tá vendo? O teu orgulho cobre a Terra. E na de cima, aqui, então, a interpretação é que um dia a Terra vai cobrir o teu orgulho. Agora sim, ó, na primeira interpretação, a Terra cobre o teu orgulho, por isso o teu orgulho a Terra cobre. E na segunda, o orgulho é tão grande que vai cobrir a terra. Então, eu tenho duas interpretações e que, na verdade, o texto está falando o quê? Que existem dois sujeitos. No primeiro sujeito, a ideia, né, de que o teu orgulho cobre a terra, o sujeito é o teu orgulho, e uma outra interpretação é de que a terra cobre o teu orgulho. Então, a terra passa a ser o sujeito. Então, vamos olhar aqui as interpretações e a gente consegue identificar melhor isso daqui, se de repente ficou um pouquinho confuso, tá? Considerando as duas possibilidades de interpretação, é correto afirmar que, na 01, a presença de sinais de pontuação e a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas contribuiriam para tornar o texto mais polissêmico. É exatamente esse o contrário, né? É justamente porque eu não tenho sinais de pontuação que ele é polissêmico, que ele tem mais de um sentido. O fato de eu diferenciar maiúsculas e minúsculas, de colocar sinais de pontuação, faria com que essa polissemia passasse a não existir mais. Então, a ideia é você colocar sinais de pontuação e alterar para que ele não seja polissêmico, para que não seja essa relação de dupla, né, interpretação. Então, 01 falsa. 02, a interpretação 1 é descabida. Então, é como se essa interpretação aqui não existisse. Quer dizer que o teu orgulho, ó, a terra cobre. Quer dizer que a terra, na primeira interpretação, o sujeito passa a ser a terra, né? O verbo está conjugado no presente do indicativo, então não pode referir-se a um evento futuro. Não tem absolutamente nenhuma relação. 04. A interpretação 1 implica metonímia. Lembra que metonímia é uma figura de linguagem que significa substituição. Parte pelo todo, a ideia pelo todo, né? O signo pelo significado. Então, ele diz que existe uma metonímia, onde eu tenho, por exemplo, essa interpretação aqui, em que eu tenho essa interpretação. A terra, cobrir o orgulho, na verdade, significa cobrir a pessoa orgulhosa. Então, o orgulho está no lugar da pessoa. Perfeito. 04, alternativa correta. Lembra que nessa primeira interpretação aqui, o sujeito passa a ser a terra.
A terra cobre o teu orgulho. Então, não importa quem nós somos, ela vai cobrir todo mundo. Na 4, então, ela é verdadeira. Na 08, a interpretação 2 implica em uma hipérbole. Hipérbole é aquela figura do exagero, né? De tudo muito grande. O orgulho de alguém é tão grande a ponto de cobrir a terra. Lembra que nessa interpretação 2, o sujeito é o teu orgulho. O teu orgulho cobre a terra. Então, isso aqui é uma hipérbole, tá vendo? É um exagero. Ele é tão grande que vai cobrir tudo o que a gente tem. 08, correta também. E a 16 diz que para que ocorra a interpretação 1, essa interpretação 1 aqui, que é aquela em que a terra é o meu sujeito, ele diz que o termo a terra precisa ser o objeto direto do verbo e que o termo teu orgulho seja entendido como sujeito. Essa aqui é falsa, porque na verdade esta não é a interpretação 1. Essa daqui é a interpretação 2, quando o teu orgulho passa a ser o sujeito e vai cobrir a terra, então cobrir algo que vai ser o meu objeto direto. Isso aqui é a interpretação da 2, por isso ela é falsa, e aí só estão corretas a 8 e a 4, a minha soma daria 12. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, prof. estará no fórum, e a gente vai conversando o que vocês vão fazer a partir disso daqui, tá? Que a prof ainda vai depois fazer um vídeo sobre os tipos de sujeito.